Vocês se conheceram como? Então, na verdade, alguém me apresentou ele, alguém me disse, olha esse @ aqui. E eu caí já no primeiro meme. Aí pronto. Pra mim o meme ganhou, então falei, não, que o meme era ácido, né? Aquela carinha de Ícaro de Carvalho. Fiquei no meme. E o que me impediu de ficar assim, de ficar apaixonada de cara é que ele falava de marketing digital. E eu tenho horror a marketing digital. Né? Olha que ironia. É, que é uma ironia do destino, assim, mas eu tenho horror a tudo que é marketing digital. Porque tudo, no fim das contas, tudo que eu fiz até hoje, eu tô na rede já, sei lá, eu sempre erro um pouco, 6, 7, 8 anos, sempre foi natural. Eu nunca pensei, vou ter um Instagram, vou fazer ele ficar grande, quero ganhar seguidores, Nunca foi desse jeito. Então, quando eu comecei a ver 2 anos atrás esse movimento, 3 anos atrás esse movimento da galera tentando fazer isso, aquilo me dava um pouco de asco, sabe? E não é um asco no geral. Eu entendo que é um negócio, que é um baita de um negócio, eu entendo que as pessoas têm que fazer, mas é um asco do tipo, não, eu não quero fazer, não quero. Então, quando eu olhava ele ensinando isso, eu pensava, tá, essa é a parte que eu pulo. Mas aí, lógico, o que fica pra mim do Ícaro, e pra mim a parte mais forte dele, é a mensagem do trabalho, da família, de que a tua pátria é a tua família, e que o que enriquece é o trabalho. Então, assim, o Ícaro mudou coisas na minha vida que realmente são determinantes e validou coisas incríveis que eu já tinha, mas tinha um medinho, uma vergonhinha de botar pra fora, e aí ele vem, coloca pra fora e fala, não, então tá certo, se o Ícaro fala, eu também posso. Ah, que legal você falar isso, porque foi uma das coisas que eu falei pra ele quando ele veio aqui, que realmente o que faz a gente admirar ele, que é o que faz a gente te admirar também, vocês são pessoas de convicção, vocês são fortes nas coisas que vocês falam, mas dão aquela segurança pra gente, porque é difícil hoje em dia você achar alguém que consegue ser autêntico, que não tem aquele medo de, tipo, eu não vou falar isso porque vou ofender algumas pessoas. Não vou falar isso porque vou ser cancelado. Vocês não. E vocês não ficam tentando convencer as pessoas a serem do jeito de vocês. Nossa, não, e é pelo contrário. Muito pelo contrário, Totalmente né? pelo contrário. Eu acho que esse destaque fica bem forte quando alguém vem me perguntar sobre alguma coisa de Deus, por exemplo. E eu recomendo que essa pessoa tenha mais comunhão com Deus possível. E aí alguém me diz, mas você não acredita em Deus, como é que você pode dizer para ela ter mais comunhão com Deus possível? E para mim é justamente isso. Eu não tenho a intenção de converter ninguém, não tenho a intenção de influenciar 100% alguém em alguma coisa que eu acho correto, mas eu tenho muito interesse no crescimento humano de todo mundo, porque todo mundo vive melhor quando cresce. Então, assim, sabe aquela coisa do gente feliz não enche o saco? Só que é isso de uma forma um pouco mais proseada, né? Então, o crescimento humano como um todo beneficia quem está em volta. E aí eu sei que você cresce melhor se eu não tentar te trazer para minha patotinha. Eu sei que você cresce melhor se você simplesmente se encontrar melhor e corrigir as suas arestas e colocar para fora aquilo que é bom para você. Então é daí que veio esse negócio de não querer convencer ninguém de nada. Mas vou te dizer que, na verdade, isso tem, e é lógico que o Ícaro, eu e todo mundo que está nessa sabe que tem um efeito reverso, né? Assim, contrário. É justamente quando a gente gosta de ouvir não, né? O poder do não é muito grande. Então é justamente quando a gente fala não, eu não quero que você acredite nisso, eu não quero que você faça igual, que as pessoas ficam intrigadas. Porque a gente está tão acostumado a todo mundo estar evangelizando a gente sobre algo o tempo todo, que quando alguém diz algo e diz, não, mas eu nem preciso que você acredite nisso, talvez isso deixa... As pessoas até questionaram ele, por que você vai na M, né? Já que ele é católico, tem essa coisa da família tradicional, e M trabalha com pornô e tal. Ele... essa é a nossa revolução, ele fala, né? Que ele gosta de estar nas trincheiras, que é justamente, ele estaria falando para um público que, inclusive, ele falou contra pornô, contra punheta, não contra, mas ele porque ele é, né? E vocês ainda assim são amigos. Que as pessoas também... como ficam assim? chocadas. Você é amigo de uma... De uma ateia, agnóstica, né? ateia. Agnóstica, que para algumas coisas a gente... quando a gente vai... É ruim, é difícil de falar disso sem ficar chato o papo, mas é assim... dentro dessa ideia, para algumas coisas você vai ser agnóstico, ou seja, você vai reconhecer que há algo que você não sabe, e para outras você vai ser ateia, ou seja, você vai reconhecer que tem tudo, que as respostas que você precisa estão lá. Então, dentro de um pensamento filosófico da existência de Deus, tem algumas coisas para as quais eu me consideraria ateia e outras para as quais eu me consideraria agnóstica, e não por falta não por um espaço que está aberto e que carece de algo, mas
por ao longo dos anos eu ter chegado a essas conclusões. E aí, assim, por que então eu e o Ícaro, e eu e o Ítalo, por exemplo, que também é outro católico ferrenho, por que eu e a Cissa, minha amiga, que também é católica, que é a primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente, porque a gente se conheceu na internet, a Cissa fez um sinal da cruz na minha testa e foi tão lindo. E eu me emocionei, e as pessoas que assistiram aquilo já assistiam a gente há muito tempo, também se emocionaram. E a galera da Vanguarda que está vendo lembra desse momento. Por que eu consigo tão... Bom, meu próprio marido também, que também acredita em Deus, ele é adventista, sim. Isso eu não sabia. A minha família... Eu sou uma pessoa... Eu sou uma até sozinha, exatamente. Fora da curva. E por que dá certo? Por que funciona? Porque, basicamente, independente da crença de alguém, da religião de alguém, ou do partido político de alguém, da ideologia política de alguém, gostaria de pensar que estamos todos querendo que tudo seja melhor. E nessa de tudo seja melhor, a moralidade é o fim, é a base que a gente... É a base e o fim do que nós estamos buscando. Então, o cristianismo traz isso de uma forma tão perfeita que eu acho uma judiação, uma pena que os próprios cristãos não se valham da beleza que é o caminho a se trilhar dado pelo cristianismo. A mesma coisa acontece com o islamismo, a mesma coisa acontece com o judaísmo, a mesma coisa acontece com o budismo, que não é uma religião, mas é um estilo de vida e tem essa mesma base, e essa mesma coisa acontece com a ideologia pura de cada tentativa de melhorar o mundo. Então, assim, o Ícaro, e o Ítalo podem ser católicos, eu posso não ter uma religião, mas nós temos em comum essa busca por uma melhora da cena, do cenário. E o que une toda essa busca, e a única coisa pela qual a vida vale a pena, é o amor. Nossa, então, que lindo. Amor e conquistas são o sentido da vida. E amor e conquistas são coisas que um católico quer, ou pelo menos deveria querer, um evangélico quer, ou de repente deveria querer, um espírita, um bandista, um quimbandista, todo mundo. Por isso que a gente consegue conversar, se a gente mantiver o respeito e o amor em busca de conquista. Mas o que faz a gente te ouvir e prestar atenção nas coisas que você fala é que você realmente lê sobre, você estuda sobre. Você leu a Bíblia, você... Algumas vezes. Não só uma, né? Porque confesso que nunca li a Bíblia. É um livro grande, difícil, e para você ler mais... Tipo, a pessoa não vai entender lendo uma vez só, né? Na verdade, é porque eu vou te contar por que é algumas vezes. Quando se para estudar isso, não se lê de capa a capa. Então, a primeira coisa que é importante definir é diferente estudar e ler. Tem coisas que eu li e tem coisas que eu estudei. Pouco eu estudei, muito eu li. Porque não tem como, não adianta. Por mais que a gente tivesse 30 anos para fazer só isso, a gente não se aprofundaria totalmente em qualquer assunto. Então, eu comecei, como eu vim de uma família evangélica, e o meu padrasto era pastor de igreja evangélica, e eu trabalhava na igreja evangélica, eu estava lá, eu tive um programa na rádio por mais de um ano. E eu preguei nesse ano todo. Então, assim, esse era o meu meio. Então, eu comecei a estudar teologia do ponto de vista protestante com 12, 13 anos por aí. E como eu não ia fazer faculdade ainda, quando me formei e tudo mais, a gente não tinha dinheiro, não tinha muito como fazer, eu queria estudar algo como se fosse faculdade. Então, eu me dediquei bastante a estudar isso nessa época. Então, diferente de ler, eu me dediquei a estudar isso nessa época. Então, assim, você vai acabar lendo a Bíblia inteira, porque primeiro você vai ler o Velho Testamento para entendê-lo. Depois você vai se aprofundar no Pentateuco, que são os primeiros 5. Para isso, você vai precisar também olhar escatologia para poder entender o que vem depois em relação ao primeiro. Depois você vai ter uma chave bíblica que te guia a estudar assuntos na Bíblia inteira. Então, dentro de uma chave bíblica, você pode querer estudar amor. E você vê em todas as partes do texto bíblico onde está amor e tentar relacioná-las. Depois você vai estudar só a vida dos apóstolos. E depois Paulo é uma faculdade sozinha. Então você poderia estudar Paulo sozinho e ele ser todo um ano inteiro de pesquisas. E aí, nisso, para ver, por exemplo, o Velho Testamento, você vai ver história. Você vai ter que ver historiadores falando sobre isso. E é aí que cai, depois para mim de alguns anos, acho que eu estava com 21 para 22 anos, já tinha entrado na faculdade. Quando nessa... Quase 10 anos depois que você começou, que eu comecei, que nessa eu senti, em algum momento do estudo de teologia, por mais que ele seja mais protestante ou seja mais para o lado católico, enfim, se você estudar patrística, em algum momento você vai sentir a necessidade de ver filosofia de perto. E aí foi começando a ver filosofia que não tem como ver teologia e filosofia e não ver evolução.
e não vê biologia e física e evolução darwiniana. E foi assim que as dúvidas para mim foram sanadas. Então, as pequenas dúvidas que eu tinha foram sanadas. Não é um tipo de assunto, Emi, que eu gosto de... Não que eu não gosto de conversar assim, desse jeito. Amo. Não é um tipo de assunto que eu gosto de usar contra alguém. Eu nunca vou fazer isso. Então, quando alguém me pergunta, mas você não viu Milagres? Eu digo, sim, eu fui o canal de operação deles. Eu vi aquilo na minha frente. Eu morei dentro. Morei na igreja por muitos anos. Eu vi essas coisas. É que hoje, para mim, elas têm explicação. O que eu não gosto na conversa é, nesse ponto, alguém que não está interessado na explicação, mas está interessado no desafio, me dizer, então qual é? Então como é que você explica? Então como é... É isso que não é legal. É isso que não leva pra frente, entende? É isso que a gente não ganha nada com esse tipo de conversa. É esse tipo de debate que em outras áreas, pra mim, política, comportamento humano, desenvolvimento pessoal, é esse tipo de debate que não enriquece. Então a gente vem dessa coisa do debate enriquece, o debate enriquece. Não é todo debate que enriquece. Esse debate na postura ruim, para mim, ele não traz muita coisa. Então, com o Ícaro, com o Ítalo, por exemplo, a gente conversa sobre essas coisas, a gente já conversou sobre essas coisas e foi interessantíssimo. Eu imagino, eu queria ter ouvido essa conversa. Mas porque sempre a postura dos dois é gostosa. Na internet não dá para ter muito isso. Vocês se respeitam, né? 100%. E não é só o caso de respeitar. Eu sempre falo para os meus amigos que acreditam que eu conto com suas orações. Com certeza. Então, se eu estiver passando... Porque para mim não é a oração. É alguém dizer, eu parei para pensar em você e pegar aquilo que é o mais precioso para mim, que é o meu Deus, e coloquei você nisso. Porra, que mais eu quero dessa pessoa? É verdade. Isso surge, né, com uma certa frequência nos seus stories lá. E as pessoas ficam assim... Ficam batendo nessa tecla, mas como assim? Por que, né, que você estuda sobre, você fala para as pessoas continuarem com a sua religião, mesmo você sendo... É engraçado como as pessoas elas não conseguem entender que sim, é possível pessoas discordarem e serem amigas e conversarem. Sim. Tem que argumentar, né? As pessoas não querem argumentar, elas querem simplesmente, não, eu acredito nisso, é assim e ponto final. E para mim o ponto mais importante disso, Emi, e o que mais deixa, eu noto que deixa as pessoas desconfortáveis, é quando eu pontuo que para a maioria dessas questões eu não tenho uma resposta. É que eu me sinto muito à vontade de não ter essa resposta. E é libertador poder dizer isso, Sim. né? Eu não sei. Eu me sinto à vontade. Eu não tenho as respostas, eu não tenho todas as respostas. E das coisas que eu sinto que tenho a resposta, elas estão o tempo todo à prova. Então não tem nada que eu tenha uma certeza absoluta. E a frase que eu costumo usar sobre isso, que é a frase do Dr. Souto, que é um mentor para mim na nutrição, é que eu me rendo às evidências. Então, assim, sempre que houverem evidências de uma nova verdade, eu não vou ter problema nenhum em mudar, mas nenhum mesmo. E é justamente isso que, às vezes, um olhar não treinado chama de... qual que é a palavra que eles usam? Que não é hipócrita, mas é contraditório. Porque eu, por ser bem expansiva, intensa, tranquilidade para falar alto e tudo mais, então eu não tenho problema nenhum em vir aqui agora e falar tudo isso e de repente daqui 6 semanas eu estudei outras coisas, tive outras respostas e eu vou num outro podcast e falo com essa mesma intensidade uma coisa completamente diferente e eu vou ouvir de alguém que não tem esse olho treinado contraditório isso, hein? E eu vou dizer, sim, porque somos. Porque se não formos nesse ponto, aí é que a coisa azeda. Se eu não estiver pronta para mudar totalmente todas as minhas respostas diante de novas evidências, é que eu tenho um problema. Não o contrário. As pessoas se agarram muito numa coisa e têm dificuldade de mudar de caminho, de mudar... Até elas, às vezes, ficam nesse conflito, né? Sim. Mas como assim? Eu pensava assim antes, por que eu tô pensando assim agora? Eu não estou seguindo as minhas convicções, mas... E isso com decisões da vida. Outra coisa que aparece todo dia lá é a coisa da mudança de carreira. Da pessoa dizer, eu tô com 36 anos, você acha que é tarde pra mudar? Ah, sim, eu até já comentei isso aqui uma vez. Comentei isso de... Da resposta? Mas eu se você vai morrer amanhã... Você pretende morrer aos 37, tá tarde pra caramba. Se eu fosse você, faria correndo. E isso também vem dessa necessidade que ensinaram a gente de se posicionar sobre tudo, inclusive sobre a escolha da sua vida. E isso também é outra coisa que o Ícaro trouxe para mim, que até então eu também era das que achava que a escolha mais importante da minha vida seria a minha profissão. E, na verdade, a escolha mais importante da sua vida é quem você escolhe para estar do seu lado.
Então, sabe quando dizem que a companhia da trincheira importa? Importa quem está do teu lado na trincheira? E aí esse dizer diz mais do que a própria guerra? É isso. Então, assim, importa muito mais eu ter certeza na escolha de quem vai ficar do meu lado, porque aquilo é para sempre, do que uma profissão que eu posso mudar. Antes da gente começar aqui, a gente estava conversando com o Lucas sobre o que colocar na descrição. Isso! E eu falei, pode pôr nutricionista, porque eu sou nutricionista agora, porque estou nutricionista agora. Mas a gente estava comentando sobre como é difícil entender exatamente o que colocar, porque eu realmente não me defino ali. E, pelo contrário, eu tento me afastar o máximo possível dessa pecha do isso é um nutricionista e ponto. Porque nós não somos só a profissão. Nós estamos essa profissão e podemos mudar ela a qualquer momento e ela realmente não nos define e não tem tempo para isso de verdade.